Olá, Sistema Incorporadora Web, cadastro de obras e centro de custos. É um cadastro muito importante, esse cadastro de obras e centro de custos, vocês vão ver por que agora. Ele pode ser um cadastro bem simples, para mim somente relacionar o imóvel à obra ou ao centro de custo, mas ele pode se tornar uma ferramenta estratégica na questão das análises de custo da minha incorporadora e construtora, ok? Vamos lá então, entrando no sistema, clico aqui em cadastro de obras e centro de custos. Como eu falei, ele pode ser um cadastro simples, e é um cadastro simples aqui no início, se eu não usar as outras ferramentas que eu vou mostrar para vocês aqui depois, né? Ele pode ser um cadastro simples e pode ser um cadastro um pouco mais completo. Vamos lá então. No cadastro das obras eu defino o nome dela, das obras ou centro de custo, né? Eu vou chamar de obras então agora, ou centro de custo, mas eu chamo de obras aqui, que é mais fácil. Então vamos lá, eu tenho o nome da obra, ou centro de custo, e aqui eu tenho uma outra informação no cadastro, e o sistema me pergunta se esse centro de custo ele controla etapas. Então normalmente aqui eu tenho um exemplo bem definido. Então no setor administrativo da minha empresa, onde eu posso alocar algumas despesas, não existe etapa. Então eu só, por exemplo, se eu comprar uma caneta, depois a gente vai entrar nessa parte aqui de compras, eu digito aqui a despesa na parte de compras, porque é uma saída financeira, uma saída de dinheiro, mas eu não preciso alocar em que etapa, nem tenho etapa, no caso desse centro de custo administrativo aqui do escritório, por exemplo. Não controla etapa. Agora, numa obra que é a maioria dos outros centros de custos da empresa, eu controlo sim etapas. Já vou mostrar para vocês como é que faz isso. Então, se eu tenho prédio X, Y e Z, quando eu construo esses prédios, se eu construir os prédios, eu tenho etapas na construção. E aí eu posso fazer algumas análises em cima dessas etapas e no caso, depois a gente vai ver o plano de contas, ok? Mas eu posso fazer análise em cima dessas etapas. Muito bem. Então eu posso ter simplesmente um cadastro de obra ou centro de custos sem etapas, se eu não quiser controlar, mas o sistema foi feito para ajudar a empresa. Então, no caso do prédio X, vou pegar esse prédio aqui, eu controlo as etapas, eu vou construir esse prédio e eu vou controlar as etapas da construção. Como é que eu faço isso? Eu defino as etapas aqui nessa opção aqui, etapas, ok? Bom, aqui a gente começa a conversar também sobre o que o sistema pode dar de informação adicional para vocês depois de vocês começarem a usar o sistema e lançar os dados financeiros, ok? Então, esse cadastro das etapas dessa obra aqui, ele pode ajudar muito vocês. Então pode ser, a gente pode cadastrar só as etapas aqui da obra, sem se preocupar com esse cronograma de construção. Ou a gente pode cadastrar a etapa da obra já pensando no cronograma aqui de construção da obra. Mas vamos lá. Então aqui eu tenho algumas particularidades, né? Eu tenho o cadastro da etapa, e aqui a gente começa a ter a tela de cadastro de uma forma diferente. Nesse caso aqui já não é mais, eu não consigo mais digitar os dados aqui na planilha, porque eu preciso de umas informações um pouquinho mais completas, tá? Então vamos lá. Quando eu cadastro
a etapa, eu vou dizer a descrição, óbvio, né? A ordem, eu posso definir como um plano de contas, normalmente aqui, para identificar quais são as etapas em ordem, provavelmente ordem de data cronológica, o tipo, se é uma etapa ou é uma atividade, e se for uma atividade, ele é uma subconta de alguma etapa, ok? E aqui só vem então as principais. Vou mostrar para vocês então como é que é isso daqui. Compra, projeto, preparação e construção são etapas. Compra do terreno, contrato de permuta, dentro da etapa de compra são atividades. Nós definimos assim, dessa maneira dentro do sistema. Então, vamos lá. Na etapa do projeto, existem várias atividades que estão relacionadas nesta ordem aqui. Lembra da ordem lá? Vou clicar aqui e vou clicar no editar. Então, essa ordem aqui. Se surgir durante a etapa, durante as etapas, mais uma no meio dessas duas aqui, por isso que eu tenho a ordem aqui nas atividades, eu posso colocar aqui, por exemplo, 02011, 02012. Então eu posso ir montando a ordem das etapas conforme eu quiser. Vamos lá de novo então. Aqui em cima sempre tem o nome da obra e aqui quais são as etapas que essa obra vai passar. Eu estou construindo, então vai ter umas etapas. Dentro das etapas existem as atividades, ok? Até a construção final, até o acabamento, entrega. Aqui a gente foi até a construção, mas pode ter várias outras etapas aí, ok? Então isso é uma maneira que eu tenho de controlar, porque quando eu fizer a inclusão de uma compra ou qualquer uma outra atividade financeira, eu vou ter que alocar a despesa no centro de custos X, na etapa Y e na atividade Z. Ok? Isso se eu só quiser saber aonde que eu estou gastando o meu dinheiro. Muito bem. Existe uma outra coisa, a gente pode se aprofundar mais ainda nisso. Então até aqui a gente chegou na fase aqui do registro das atividades. Agora, se eu quiser ir mais longe ainda dentro do sistema, que é bem interessante, aqui antes disso aí, antes de eu comentar aí, deixa eu falar sobre essa questão aí do cronograma. Se eu quiser ir mais longe agora, né? E eu quiser fazer um cronograma de desenvolvimento da obra, tá? Eu posso usar esses dados aqui, ok? Vamos deixar o custo para daqui a pouco. Vamos conversar sobre o cronograma agora da obra, cronograma em datas, né? Vamos lá. Então, eu posso definir as etapas sem me preocupar com prazo. Só para mim ter a hora que eu digitar uma despesa, só para mim ter uma alocação nessa etapa aqui daquele valor, ok? Daí eu sei quanto que a consulta de viabilidade me custou, quanto que o projeto arquitetônico me custou, sem me preocupar com o orçamento da obra, só me preocupando com o que eu estou gastando naquele momento, ok? Eu não sou obrigado a fazer um orçamento, mas quando eu lançar, eu sou obrigado a informar para qual etapa que eu estou gastando aquele dinheiro, ok? Só que eu quero ir mais longe, eu quero colocar agora prazo para compra do terreno, prazo para consulta de viabilidade, prazo para projeto arquitetônico e assim por diante.
em dias, ok? Em dias. Eu colocando na primeira atividade da primeira etapa, o prazo em dias e o início das atividades, o sistema ele vai me calcular as próximas datas das etapas seguintes, das atividades seguintes, conforme o prazo que eu coloquei aqui nos dias. Então, no caso da compra do terreno, o prazo é 5 dias, começando no dia 2/6. Então, vamos lá. Começando no dia 2/6. Dia 2, 3, 4, 5, 6. Só que existe um final de semana e existe um feriado aí no meio, suponhamos. Então, ele vai terminar no dia 9. Ele leva em consideração essas duas coisas. Leva em consideração final de semana e leva em consideração feriado para determinar o fim da atividade, conforme o prazo. Terminou dia 9. Existe um final de semana, existe um feriado depois do dia 9. Então, a próxima atividade, ela começa dia 12. Termina, são 5 dias de prazo, ela termina no dia 19, porque provavelmente tem um final de semana aí no meio. Só que a próxima atividade, que é a consulta de viabilidade, o prazo dela é 4 dias. Só que a atividade anterior terminou no dia 19 e começou, obviamente, essa daqui no dia 20. Terminou dia 23. Certo? Só que tem um final de semana. A próxima começou dia 26 e o projeto arquitetônico demora 30 dias para mim terminar. Então, 30 dias não quer dizer que seja 30 dias úteis. Não quer dizer que seja dia 27/7. Caiu aqui, conforme os finais de semana, feriados, etc., no dia 4/8. E assim por diante. Então, o sistema ele calcula toda a parte de cronologia da obra exatamente iniciando na primeira atividade com o primeiro prazo. E assim por diante ele faz. O que acontece é o seguinte, pode existir aqui atividades paralelas, ok? Então eu posso dizer aqui que a consulta de viabilidade começa no dia 26, vai até dia 23/6. O projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, eles podem seguir em paralelo. Então eles podem começar todos dia 26. Então o que acontece aqui? Eu posso colocar aqui que começa todos dia 26/6 de 2023. Dia 26/6. Todos eles, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para o sistema me calculou, quando eu clico aqui em refazer o cronograma, ele calcula todas as datas aqui conforme os prazos, mas eu vou dizer para o sistema que esse aqui eu quero digitar na mão, ele não vai calcular para mim porque todos eles vão começar na mesma data, tá? Então, daqui para frente, o que o sistema ele vai fazer? Tá vendo aqui que ele não calculou mais daqui para frente, ó, 26/6, 15 dias, 14/7, 15 dias, 14/7. Projeto arquitetônico dia 30, 4/8. E assim por diante. Ok? Então, e nessa atividade aqui, depois de eu não ter digitado ela manualmente, ela continua normal a fazer o cálculo da cronologia aqui da obra, tá? Da forma que é para fazer automaticamente. Então, suponhamos que todos os projetos aqui, eles vão começar no dia 26/6, ok? E dia 26/6. F2. Nesse caso aqui, eu consigo... eu disse para vocês que aqui, no mais, ele vai abrir essa tela. Só que aqui no início, para facilitar não abrir tela nenhuma, eu posso digitar direto com F2 aqui, ok? Muito bem, então, suponhamos que todos eles aqui demoram 30 dias. Todos vão ser o mesmo aqui. 30 dias, Enter. Posso abrir com Enter também.
30 dias. Opa! E 30 dias. Então, o meu projeto de arquitetônico estrutural, ele vai seguir em paralelo. Se eu tiver que fazer primeiro um projeto, depois o outro, aí eu posso definir aqui as datas de evolução das atividades. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou refazer o cronograma aqui, vocês vão ver que ele vai terminar aqui. Aqui eu não fiz, espera aí. Dia 26/6. Ok. Dia 20. Vou digitar de novo. Dia 26/6. Ok. 26/6. E dia 26/6. 26/6. Opa! 26/6. Beleza. Muito bem, então todos eles vão terminar aqui dia 4/8. E a próxima atividade que eu vou mandar, por exemplo, eu vou terminar os meus projetos todos aqui vai começar dia 26/6, vão andar todos em paralelo e vou terminar dia 4/8. A minha aprovação de projeto que eu vou mandar para a prefeitura demora 5 dias e eu vou mandar, vai terminar dia 4/8, meus projetos, o meu cronograma, né? Vai terminar pelo meu cronograma vai terminar dia 4/8, eu vou mandar dia 7/8 para a prefeitura e vai demorar 5 dias, vai terminar dia 11/8. E assim por diante, ó. Eu posso, beleza, depois de aprovado o projeto, eu tenho que prever aqui uma alteração no projeto. Muito bem, então eu faço aqui a atividade 0208 aqui, reformulação de projeto, revisão de projeto, alguma coisa nesse sentido, e já coloco uma data aqui para mim ter essa folga e assim por diante. Aí vem o estudo de solo e tal. Então aqui eu posso fazer, a partir da primeira atividade, o sistema ele pode gerar todas as outras conforme o prazo e a data de término da atividade anterior. Se eu tiver atividades em paralelo, eu posso identificar aqui e digitar na mão essas datas, e o sistema já vai saber que essas datas eu digitei na mão, alterei na mão, e não vai mais alterar essas datas conforme a data anterior. Beleza? Bom, essa daqui nós chegamos aqui até vou sair fora daqui e vou até na obra então. Aqui é o cadastro da obra do centro de custos. Entramos na parte a gente disse para o sistema que essa obra ela controla as etapas e a gente entra aqui então na planilha das etapas dessa obra aqui que é o prédio X. Falamos para o sistema, digitamos, incluímos essas informações de cronograma. Eu posso ter só a etapa ou eu posso definir também o meu cronograma da obra, sem se preocupar com o orçamento por enquanto. Agora, se eu quiser ir mais fundo ainda e definir um orçamento para cada atividade de cada etapa dessa obra, eu posso entrar no projeto, por exemplo, arquitetônico. Suponhamos que eu tenha o projeto arquitetônico terceirizado. Então eu entro no projeto arquitetônico e clico aqui no orçamento da atividade. Então, voltando de novo, eu posso ter só o cadastro da atividade sem me preocupar com o cronograma. Eu posso ter o cadastro da atividade me preocupando com o cronograma sem me preocupar com o orçamento. E eu posso ter o cadastro das etapas e das atividades da obra me preocupando com o cronograma e me preocupando com o orçamento da obra, que é o que nós vamos fazer agora. Então, dentro do projeto arquitetônico, suponhamos que eu tenha ele terceirizado, eu venho e clico aqui em orçamento da atividade. Necessariamente eu tenho que digitar aqui tudo o que eu vou gastar nesse projeto arquitetônico que vai do dia 26/6 até o dia 4/8 daquele prédio X, ok? Então como é que eu faço isso? Depois a gente vai ver o cadastro do plano
do plano de contas aqui, mas aqui a gente já pode ver. Então eu vou dizer o seguinte, aqui ó, despesas com obras e serviços contratados, serviços de engenharia, ok? Eu tenho isso daqui definido aqui no meu plano de contas. Então necessariamente eu vou ter que informar para minha atividade o que eu vou gastar de serviço ou de produto nesse período aqui daquela atividade. Vamos lá? Então, como é que eu faço isso? Eu clico no mais, clico aqui no pesquisar, e aí o sistema ele vai me abrir essa tela aqui do plano de contas. Ele vai, beleza, mas nessa atividade aqui do projeto arquitetônico, o que tu vai gastar? Eu vou gastar com serviços de engenharia, ok? Capturo. O que eu vou gastar aqui? Aqui não tem, mas eu posso digitar serviço. Então eu posso botar aqui, ó, no complemento, serviços de projeto. Luiz. Ok? Posso colocar aqui um complemento e aí eu defino o seguinte, que é um projeto arquitetônico. Aqui eu vou botar que é unidade, né? Uma unidade. Eu vou gastar R$ 2.500 nesse projeto aqui. Muito bem. Então eu gravando aqui, o sistema já vai gravar aqui que eu vou gastar R$ 2.500 mais R$ 3.000 num outro projeto qualquer aqui, vai me dar um total de R$ 5.500 nessa atividade aqui, ok? Fecho aqui. Vamos ver uma outra coisa aqui que é mais interessante. Então, por exemplo, levantamento de colunas e vigas. A última atividade aqui que eu tenho aqui no meu cronograma aqui nas minhas etapas. Então eu venho aqui, orçamento dessa atividade de levantamento. Clico no mais. Necessariamente eu vou ter que colocar aqui qual é a conta. Então eu escolho aqui que para aquela etapa da obra eu vou escolher aqui brita e areia, ok? E vou escolher aqui o produto. Vamos supor que seja, aqui eu não tenho brita nem areia, mas eu vou colocar aqui um cimento votorantim, ok? Capturo. Automaticamente ele já vem aqui com 1 na quantidade, com o valor unitário, e o valor unitário, né, automaticamente vem 37. Eu mudo, por exemplo, para 1.000 sacos, ok? E gravo. O sistema ele já vai botar aqui R$37.000 de cimento. Se eu sair fora daqui, aqui já está 37.000. E se eu fizer o recálculo do orçamento da obra, o sistema ele já vai me totalizar aqui o orçamento dessa obra de 104.622. Ok? Esse é o cadastro do centro de custos até a parte de orçamentos. Daqui para frente, eu tenho como fazer todos os meus lançamentos financeiros, entradas, saídas, e fazer um acompanhamento da obra conforme o orçamento que eu fiz. Ok? Esse é o cadastro de obras de centro de custo.